7º mês a barriga já está bem grande, a postura já está bem alterada, ela começa a ter aquele andar de patinha, que é o andar que fica balançando justamente porque o eixo postural ele se modifica, ele fica mais anteriorizado. Então a mulher, por conta de todo o peso da gravidez, tem que aumentar a curvatura aqui da lombar, que é a lordose, e aumentar a base. Então ela anda mais com a perninha aberta e mais com a lordose, justamente para compensar todo esse peso da barriga. Então no 7º mês acontece isso. As mamas, então é o momento então de já se olhar para as mamas e já começar a se preparar para a amamentação, porque todo mundo fala da gravidez, mas pouca gente fala da amamentação. E é um momento super importante nesse processo. Se você não se prepara para a amamentação, tem maior risco de interromper a amamentação, porque pode ter mais rachadura, fissura, problemas na pega do bebê. Então é a fase dela se preparar. Então o que a gente orienta? Tomar sol é uma medida, nos mamilos, é uma medida bem bacana, porque a pele ela fica mais grossa, e a pele fica mais grossa quando o nenê for abocanhar, causa menos fissura. Usar uma toalha mais áspera ou uma bucha vegetal que não seja tão grossa para poder melhorar esses mamilos também é uma outra atividade que é orientada para gestante. Aquelas pacientes que têm os mamilos invertidos, a gente orienta o uso das conchas previamente, para que esses mamilos eles consigam estar um pouco melhores ou mais protrusos quando o bebê tiver nascido. E como que está o bebê no 7º mês? Então, no 7º mês de gravidez, a gente fala que já tem a viabilidade fetal. Então, a viabilidade fetal, o que significa? Se o bebê nascer, então, normalmente ele já tem mais de 1 quilo. Se ele nascer por algum motivo ou por algum problema materno que a gente teve que interromper uma gravidez por uma pré-eclâmpsia, uma eclâmpsia, uma hipertensão, diabetes, enfim, ou por um sofrimento fetal, no berçário, normalmente, nos bons berçários, seguram bem esse bebê. Então, ou seja, a taxa de sobrevida após o 7º mês de gravidez, ela já é muito maior do que antes do 7º mês de gravidez. O 8º mês de gravidez, na verdade, é aquele mês, eu falo que a gravidez ela tem 8 meses e uma eternidade. Porque assim, até esse mês a mulher ela ainda tem as modificações gravídicas, mas a barriga ainda não está tão grande a ponto dela não conseguir respirar direito. Por que acontece? O abdômen ele fica bastante distendido e a própria ventilação fica comprometida, porque a gente precisa expandir o pulmão para poder ventilar direito. Então, no 8º mês a barriga já está bem grande, a ventilação já fica mais comprometida, ela fica mais cansada, o retorno venoso, ou seja, o retorno do sangue das pernas para o coração já fica mais difícil justamente pelo aumento do volume abdominal. Então, as mulheres que não fazem atividade física, ou mesmo aquelas que fazem e que têm uma tendência maior, podem ficar com edema nos membros inferiores. Por isso que nessa fase é muito bacana que se faça a drenagem linfática, hidroginástica, que é uma massagem natural aí pela própria água para ajudar o retorno venoso. Fica mais difícil de dormir, porque a posição para dormir fica mais complicada. E é verdade que uma boa saída é dormir do lado esquerdo para que... Sim, porque assim, na verdade, por conta da anatomia dos vasos, dormir de lado já é bom, porque você não tem a compressão aqui da veia cava e da aorta e melhora a oxigenação placentária. Dormir do lado esquerdo ainda é melhor ainda, porque melhora a oxigenação tanto para a mãe quanto para o bebê. Ótimo. E no bebê, no 8º mês? No 8º mês o bebê ele já está pronto para nascer. Na verdade, ele está em regime de engorda. A maturidade pulmonar ela acontece a partir da 34ª semana de gravidez. A gente considera um bebê prematuro antes da 37ª semana de gravidez. Mas a partir da 34ª semana de gravidez, já é um prematuro com melhor prognóstico, ou seja, que vai melhor no berçário, que não precisa de tanto tempo de internação, que tem menores complicações, justamente porque ele já está melhor formado, o pulmão já está mais preparado para que ele tenha uma vida melhor, né, e com mais qualidade fora do útero. O 9º mês de gravidez é um mês cheio de expectativas, então assim, a mulher já está cansada por conta de todas as alterações anatômicas que aconteceram no corpo dela, já não está dormindo muito bem, já está querendo ver o rostinho do bebê, então é toda aquela ansiedade para que o parto chegue rapidamente. Mas é uma fase também, que é uma fase que a mulher ela tem que fazer uma introspecção e se preparar para o parto.
Porque o importante, assim, hoje em dia, infelizmente aqui no Brasil, a gente tem um alto índice de cesárea, né? Mas graças a Deus está voltando aí esse estímulo ao parto normal e ao parto humanizado, que é o parto que a gente faz. E no parto humanizado, no parto normal, que a gente fala o parto natural, é um parto ativo, que a gente depende muito da mulher, tanto em relação à respiração, ao posicionamento, à força muscular, à tolerância à dor, tudo isso. Então, essa fase é uma fase para ela se preparar. E a gente vê, na verdade, toda a gravidez ela está se preparando para esse parto. Mas uma mulher bem preparada para o parto normal e uma mulher que não foi muito bem preparada para esse parto natural, é completamente diferente o decorrer do trabalho de parto dessas duas pacientes. Uma mulher que ela está preparada, que ela quer, que ela sabe o que vai acontecer durante o trabalho de parto, ela vai melhor, ela vai mais disposta, ela vai mais confiante e a gente tem melhores resultados aí na evolução do parto de uma mulher que não recebeu todas as orientações e não se preparou tanto emocionalmente como fisicamente para esse trabalho de parto. O bebê está absolutamente formado. Nessa fase já começam a ter algumas contrações uterinas, né? Que são as contrações que a gente chama de Braxton Hicks, que são as contrações que elas não são rítmicas, que a gente considera uma contração de trabalho de parto, quando ela tem uma intensidade maior, e são contrações rítmicas, ou seja, elas vêm a cada 5 minutos ou a cada 10 minutos. Nessa fase as contrações não são rítmicas, mas elas acontecem mais frequentemente. É como se o útero tivesse ensaiando para o trabalho de parto. Então o bebê ele já vai encaixando, justamente ele já vai entrando na pelve e no final do 9º mês, o colo do útero ele já começa a sofrer as alterações, a diminuir de tamanho e eventualmente até ter algum tipo de dilatação.